Olá pessoal, eu sou Mary Vilas Boas, sou maquiadora e hoje eu vou dar algumas dicas de como vocês utilizarem os pincéis da Dye Makeup. Esse pincel F09, ele é um pincel de cerda sintética, então ele é ideal para eu espalhar tudo que for líquido, produtos líquidos. Então eu vou esfumando no rosto para ele espalhar bem o produto. Para produtos cremosos eu gosto muito do pincel F08. Também é um pincel com a cerda sintética, mas é uma cerda extremamente fina. Na verdade, ele é um pincel com as cerdas micronizadas. Então, ele espalha a base sem acumular produto no pincel. Movimentos circulares. Para aplicar base cremosa, base fluida, eu gosto muito do pincel O128. Na verdade, ele é um pincel com a cerda natural, uma cerda bem firme, que eu consigo fazer uma pele mais leve, uma pele mais glow, sem acumular produto. De forma que eu utilizo, né? Sem colocar muito produto no pincel, para que a base não penetre dentro do pincel, eu coloco só um pouquinho, só encosto o pincel na base, já vou colocando no rosto em movimentos circulares, para eu fazer uma pele mais leve, uma pele mais glow. Esse pincel, ele me dá precisão. Consigo chegar em todos os pontos, toda a área do rosto, sem acúmulo de produto. Então eu já deposito, já venho esfumando. Para aplicação de corretivo, vou usar o pincel O127. O pincel O127, ele é um pincel com a cerda mais longa, só que ele é um pincel firme, então ele é um pincel que ele não me dá curvatura. Então, para aplicação de corretivo, que eu preciso de um pouco mais de firmeza, eu vou conseguir fazer uma cobertura com ele e com precisão. Ele tem a cerda bem longa, então eu consigo, olha para cima, eu consigo alcançar a parte inferior dos cílios com precisão, somente depositando sem acúmulo de produto. Para iluminador eu vou usar o pincel F28, que é um pincel também com a cerda bem longa, é um pincel que ele tem uma precisão maior para eu usar o iluminador também, sem precisar marcar. Para blush cremoso, eu vou usar o pincel F45, ele é um pincel chanfrado, ele já é a marca certinha de aplicar blush, contorno, para esfumar sombra. Então eu coloco um pouquinho, tiro aqui o excesso no dorso da minha mão. E aí eu já marco o côncavo certinho com ele para esfumar esse blush. Então amassando o rosto também em cima, então eu aplico embaixo, já vou esfumando e já faço um contorno junto com o blush. Com o pincel F72, eu vou usar para aplicação do pó. É um pó translúcido, que não marca as linhas de expressão. E com esse pincel eu consigo fazer um acabamento uniforme, deixando a pele mate e com maior fixação também. Então vou depositando. Dessa forma, dessa aplicação, a base ela tem maior poder de fixação. Então ela vai durar o dia inteiro. O pincel O150, ele é ideal para fazer correção da sobrancelha, pentear. Ele tem esse pentinho que eu consigo alinhar bem os fios e de forma natural. E com a outra ponta, que já é um pincelzinho chanfrado, ele é bem fininho, eu consigo fazer a correção da sobrancelha, aplicando sombra, produtos cremosos também eu consigo aplicar com ele. Para aplicação de sombra, eu escolhi o pincel O136, que é um pincel também com a cerda longa, é um pincel firme. Eu consigo esfumar chegando até a área mais difícil do côncavo. Eu consigo fazer bem a curvatura da área dos olhos, porque é um pincel que ele me dá precisão, ele me dá firmeza e eu consigo aplicar já esfumando e marcando um côncavo. Com o pincel língua de gato O125, eu vou usar uma sombra cremosa. Esse pincel eu consigo ter maior espalhabilidade com iluminadores, com sombras. Então eu vou depositando para a sombra ter um pouquinho mais de acúmulo, né, de produto.
Com o pincel F19, vou fazer a aplicação do batom. Pode ser aplicado batom cremoso, batom líquido. Esse pincel ele é um pincel com a cerda sintética, é um pincel língua de gato, só que é uma cerda bem firme. Então, para aplicação de batom, ele é perfeito, porque ele tem firmeza, ele tem segurança. O pincel chanfrado F91, eu vou fazer o acabamento do lábio. Então, eu vou retirando todo o excesso do batom. Para aplicação de máscara de cílios, o pincel 0190, ele é um pincelzinho que ele já vai colocar, né, a máscara sem que eu precise usar algum tipo de descartável. Então, eu posso aplicar ele com máscara de cílios, com cílios postiço. Ele é um pincelzinho que ele já penteia, ele colore e ele também já me dá uma curvatura. Então eu vou colocando a máscara sem colocar excesso de produto. Para aplicação de gloss, o pincel 0149. Ele é um pincel que na verdade ele parece uma canetinha, né? Então quando você aplica o gloss, você não aplica o gloss com excesso, com acúmulo. Você pode já ir aplicando e esfumando, que ele vai dar um acabamento mais leve no lábio também, sem acúmulo de produto. Pincel F25, ele é um pincel maior, né? Ele é um pincel para pó, para iluminador, e eu prefiro usar esses pincéis maiores para fazer o acabamento de base, iluminador corporal.